Dentro da ectoplastia, o senhor falou sobre o seu caso de ectoplasta. Qual a condição principal, comparando com outros ectoplastas, seja Zé Arigó, Eusápia e outros, que fizeram com que, enfim, esse que morresse mais cedo? Exatamente. Eles abusaram. Eu não abuso. Tudo meu é pensado. Tudo meu. Eu já falei, eu tenho calculismo cosmoético. Minha vida é essa. Por exemplo, escuta, o Cavalcante, eu falei para ele as coisas, que ele devia de moderar, não devia de entrar na política. Morreu assassinado com a faca, um funcionário dele, um ex-funcionário. Edson Cavalcante. Agora veja, Arigó, eu falei com o Chico Xavier presente. Na minha condição de médico, esse povo me escutava demais no movimento espírita. Eles sabiam da minha vida, as coisas todas que eu estava fazendo, sabia da minha clínica gratuita, todo mundo já me conhecia. O Arigó conhecia. O Arigó queria fazer uma cidade comigo. Eu ia governar o processo todo lá. Então nós íamos fazer hospital, uma escola, centro espírita, um monte de coisa assim para atender criança, tudo, creche. A ideia era essa. Agora eu virei para o Chico e falei assim, olha, eu não posso aceitar nada disso e vou falar para ele aqui claramente. Ele vai morrer mais cedo do que eu, e do jeito que ele está aí, você pode marcar. Ele vai morrer logo. Ele não fica aqui muito tempo. Aí o Chico, Valdo, insiste com ele, insiste. Eu insisti várias vezes depois disso. Agora, ó, foi algum tempo depois, ele morreu na estrada, do jeito que eu tinha falado. Eu e o Chico fomos lá, numa das viagens, nós fomos encontrar com ele, porque eu gostava muito dele, e o Chico também. E outra coisa, ele já tinha atingido muitos amigos meus com processo ocular, e melhoraram na hora. Então eu ia lá, ele sabia de tudo isso, já me conhecia, eu conhecia a agenda familiar. Para vocês terem uma ideia, depois que ele morreu, um irmão dele trabalhou comigo durante muito tempo na empresa que eu estava. Muito tempo. Agora então, o que é que se passa na história? Quando nós fomos lá nessa viagem, foi a última que eu encontrei com ele, nós estávamos lá e fomos atrás dele, ele saiu com a caminhonete. Daí a pouco nós vimos aquela caminhonete assim, chegou, era ele, chegou, bateu a porta e foi lá. Oh, mas que beleza ver vocês. Isso era o jeito dele. Agora, ele tinha hipertensão. A hipertensão dele, você está entendendo? Numa das vezes que eu medi, estava 12 por 18, entendeu? E ele agitadão daquele jeito. Outra coisa, ele tinha um pouquinho mais de excesso de peso, essa coisa toda. Mas ele achava que a confiança absoluta na vida, no corpo, na energia, nos fluidos, entende? Nos amparadores, ele tinha noção total. Então eu falei para ele assim, Arigó, você veio lá da estrada? Sim. A estrada lá, ó, em Minas Gerais, super sinuosa, um perigo a estrada. Eu falei assim, e você está dirigindo com essa velocidade, você entrou aqui? Não, Valdo, mas isso é meu normal, é meu estilo. Eu falei assim, vem cá, sua pressão está pior do que a minha. Eu cuido disso, levo a coisa séria. Eu não abuso de nada, Arigó. Como é que vai ser? Você quer acabar com você? Isso é suicídio lento. Está errado. E o Chico falou assim, olha, ele tem razão. Tudo que ele está falando, ele tem razão. Falando para ele. Não adiantou nada. Meses depois, foi alguns meses, um pouco mais um ano e pouco, por aí. Ele morreu justamente na estrada que nós tínhamos falado. Agora, Valdo, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, ele era autoconsciente de que ele ia morrer mais cedo, né? Ele até que ele era o quê? Ele era autoconsciente de que ele ia morrer mais cedo. Ele não, falava mas todos esses médicos falam isso para não ter problema de dor, nem ficar com nada daquilo que os pacientes que eles trataram. Essa conversa é antiga. Agora, o problema não é esse. O problema é que eu explicava para todos eles, olha aqui, quanto mais você ficar nesse corpo, mais você vai trabalhar nisso, você está dando valor para a sua oportunidade nessa vida. Isso que nós chamamos hoje de PROEX. A pessoa pegar a oportunidade da evolução em favor da assistência que ele está fazendo. Eu falei com ele, Arigó, o que é melhor? É você dessomar logo, desencarnar logo, ou você ficar por aqui e ajudar muito mais gente? Estuda muito melhor, pensa bem, mas se cuide, não abuse. Agora veja, com ele não tinha jeito, foi o que eu falei muito antes disso, eu não admitia nada daquilo. Por isso que eu chamava ele de Arigó. Ele era um pouco fora do esquadro em certas coisas.
Agora, o melhor da história, a hora que ele entrava em transe, ele era outra personalidade, mas totalmente. Às vezes até transfigurava o rosto. Agora, que o problema de energia dele era uma coisa fabulosa, era. Ele colocava a mão assim, ou caía aquelas gotas. Você olhava, era medicamento. Então ele fazia assim, em cima do olho do cara, ou em cima de alguma coisa, que tudo mudava na hora. Eu vi isso tudo, todo mundo via. Outra coisa, no claro, um sol, tudo. Entendeu? Ele era uma fábula em matéria de efeito físico. Foi o maior desses médicos todo do Brasil que eu vi. Eu estou falando isso daí porque a sensação que dá, estudando algumas personalidades, alguns, por exemplo, artistas ou médiums, é que parece que é bem visto a questão de morrer cedo. Sei, não, mas então, aquele que vai morrer positiva. cedo é igual o caso do Condorcet. Isso é outra coisa, que era aquele meu colega. Sim. Isso é outra coisa. Claro. Agora, esses aí não. Veja, isso não é lógico. Se uma pessoa vê, ela está toda entrosada, está fazendo assistência, ela vai morrer mais cedo? Outra coisa, a tendência da assistência é melhorar a qualificação. Da TACOM, a pessoa vai passar para TARES. Isso tudo eu falava. Não adiantou nada. Agora, veja, ele era excessivo nas coisas. O Arigó recebia a receita e dava uma verdadeira subscrição de antibiótico cavalar. Se um cavalo fosse tomar, era menos do que aquilo. Ele dá para a pessoa que está na cama, ela levantava. Ninguém sabe por que aquele excesso de antibiótico melhorava a pessoa e levantava. Nunca foi explicado nada disso. Tinha medicamento, um monte dele. Outra coisa, o Arigó entendia alguma coisa de medicamento, porque eu trabalhava no IAPTEC, uma opção de coisa disso, os troços. Você está entendendo? Ele sabia alguma coisa de farmácia. Mas isso aí era no receituário dele, era normal. Agora, que ele acertou muita gente, melhorou muita gente, isso não há dúvida. Outra coisa, eu estudava com gente que era do Exército, gente fria, linha dura, que era atendido por ele. Eu mandei vários lá pedir para o Arigó para atender esse povo. O cara chegava, vinha lá em 15 minutos, o Arigó dava um jeito com um canivete no olho dele. O cara chegava e falava, Valdo, o negócio é mais sério do que você falou. Virava um cachorrinho. Primeiro era um bulldog, depois virou um gatinho. Primeiro ele urrava, igual leão, depois chegava e miava, igual gato. Filhote. Cara do Exército, que eu conheci, gente braba. Agora, o cara está lá. O que eu, às vezes, escolhia mais para pedir lá para o Arigó atender, era pitirise. Daqueles que começavam já a entrar para tapar o olho, entende? E outra coisa, que estava na iminência, tinha que fazer. Todos os oftalmologistas, inclusive do Exército, já tinham falado para o cara fazer, porque senão daí a pouco eu não podia nem pegar um fusível, não ia enxergar nada. Agora, chegava lá, ele pegava um canivete velho, uma faca, passava lá, jogavam as coisas, fazia assim, e colocava um troço no olho do cara e mandava de volta. Eu vi vários desses. Em vez do cara ir para casa, ele ia lá voltar para falar comigo. Eu, às vezes estava em Pedro Leopoldo, que não é longe, lá de Matozinho, sabe, do lugar. Então a gente via aquele negócio todo. Que eu queria entender, eu vi um monte de casos desses. Dessas personalidades que são levianas com relação à Dessoma, qual é o traço que pega aí? É vaidade? O que é exatamente que... A maioria é imaturidade. É o processo da inexperiência. É uma pessoa que não estudou nada. Escuta, eu tinha uma pessoa da família que entendia bem, né? Que era alemã, com as coisas todas. E essa nossa turma, desse lado da família, fazia assistência para tudo quanto era médio. Do jeito que é que eu sempre procurei também fazer, o Benito Carelli fazia, nós todos tínhamos um monte desse. Então, essa pessoa, uma das coisas que eu queria saber, e foi que eu perguntei desde o início, já tinha atendido um monte de médium, e tinha aquilo, ajudava a vida desses médios, encaminhava a pessoa, às vezes arranjava até emprego para esse povo. Agora, então, começou a aparecer, então, o Dr. Fritz, tudo quanto era lado. O Arigó morreu. Essa pessoa já tinha feito o exame, já tinha conversado com o Dr. Fritz várias vezes, inclusive em alemão, através do Arigó, que não sabia nada de alemão. Agora, veja, depois apareceu aquele monte de médium que aparecia com o Dr. Fritz. Essa pessoa jamais conseguiu encontrar o Dr. Fritz, que comunicava através do Arigó. Agora, eu vi o negócio antes do Arigó morrer e falei tudo para a pessoa para fazer a pesquisa, caladinha. Você sabe quem é que eu estou falando? É a pessoa de inteira confiança nossa.
Agora falou assim, não, médio igual aquele eu nunca vi. Agora, ó, a gente atendeu um monte, só de São Paulo tinha uns 5 que eram atendidos, maioria homem, tá entendendo? Tudo de efeito físico, essas coisas todas. Agora, todos os Dr. Fritz que apareceram, que ela pesquisou, não tinha nenhum que era o Dr. Fritz. Agora, quando ela foi ver, desde a primeira vez, foi falar com o Dr. Fritz, ele começou a falar com ela em alemão, só os dois. E ele, o Arigó mexendo lá nos negócios, e ele falando com ela. Sabe o que é? Um canivete e tudo na mão. Uma loucura os fatos do Arigó. Agora, isso tudo é sensacionalismo. Quando tem esse processo de sensacionalismo, já não é bom. O ideal é ficar mais, sabe, low profile, um pouco por baixo, não está aparecendo tanto. Isso é o ideal. Sempre é melhor para a pessoa devido aos efeitos físicos. Agora, ó, no Brasil, só desses médios de efeito físico, você pode encontrar aí uns 10, todos eles morreram mais cedo. E uma boa parte deles, tudo com acidente. E uma boa parte desses acidentes, tudo era de carro. Um monte deles. Tinha um que chamava Etevaldo. Vocês já viram falar nele? Muita gente não sabe que ele morreu logo. Esse era poderoso em matéria de efeitos físicos também. Etevaldo. Tem dados dele, né? É só procurar um negócio sobre paracirurgia lá, que tem coisa lá no ciclo sobre esse povo.